Pai do Senhor Jesus, irmãos. Glorificado, exaltado seja o Senhor, mais uma vez na nossa vida, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. E porque Ele está ao nosso lado todos os dias, né, irmãos? Então nós devemos glorificar a Ele, exaltar o teu santo nome. João 6:16, que diz assim: ao anoitecer, os seus discípulos desceram ao lago, e entraram em um barco enquanto começaram a travessia a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado, um vento, 25 estágios, viram que Jesus se aproximava do barco, andando sobre o lago, e ficaram estarrecidos. Ele, porém, lhes disse: sou eu, não tenha medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. Glória a Deus. Irmãos, Deus faz muito milagre. Muitos milagres mesmo. No Antigo Testamento, Deus ele faz milagre, mandando cordonizes para os seus filhos, mandando maná para alimentá-lo. E outros mais milagres. Deus abrindo o Mar Vermelho, também e outras mais coisas que o Senhor fez. Aqui Jesus vem nos mostrando o quanto nós precisamos da sua presença, o quanto nós precisamos dele, para que nós tenhamos a vitória. Então, Deus ele começa a nos mostrar que não é só coisas materiais, ou só coisas que nós queremos na nossa vida, mas nós também precisamos da presença do Deus na nossa vida. Olha bem, veja bem, no versículo que nós começamos a ler, ao anoitecer, Jesus e seus discípulos desceram para o mar. Quer dizer, eles pegaram o barquinho e foram. Só que tem um pequeno detalhe nessas coisas aqui. Não sei se os irmãos ainda não perceberam, mas tem um pequeno detalhe aqui, irmãos. Você sabe qual que é? Os seus discípulos, eles foram mar adentro. Só que Jesus não estava com eles. Jesus não estava com eles. Esses discípulos, eles foram na frente, Então, aconteceu que Jesus, quando ele foi até a presença dos discípulos, ele já tinha andado mais ou menos aí, uns 5 quilômetros mais ou menos, pela a nossa leitura. 5 quilômetros, irmãos, é muito longe. É para lá de Osasco. Não é isso? Até Osasco dá base de uns 4 quilômetros. Não é isso? É mais ou menos isso, não é, pastor? Mais ou menos isso. Então, é muito longe. Os discípulos já estavam mar adentro. O que acontece porque eles estavam tão longe assim? Mas ali, irmãos, eu tive fazendo uma pesquisa aqui, nesse versículo, e ele diz assim, sopra um vento forte e as águas estavam agitadas. O que acontece aqui? Olha só,
O mar da Galileia está a 195 metros por debaixo do mar, né? Então, o nível do mar tem uma profundidade mais ou menos aí de 45 metros e está rodeado de colinas. Essas características da física fazem que fiquem expostos a tormentas, né? Aquelas tempestades, ventos fortes, né? Então, repentinamente, com ventos que causam ondas muito altas. Tais tormentas esperam neste lago, mas também em atemorizante. Quando Jesus foi aos seus discípulos durante uma tormenta, andando sobre as águas. O que eu quero dizer para os irmãos aqui, irmãos? Muitas das vezes o que acontece na nossa vida, nós estamos sobre uma tormenta. E essa tormenta vem dificuldades na nossa vida. Essa tormenta vem nos causar até desânimo. Vontade até mesmo de deixar a igreja, de sair fora. E essa tormenta causa na nossa vida uma coisa que a gente não gosta. É de ficar cabisbaixo, abatido, né? Então, leva-nos a muita coisa, essa tormenta. Ela pode nos levar a ficar triste, chateado, aborrecido, né? Com uma coisa que acontece com você, conosco. Por exemplo, o irmão Ida, ele falou aqui, né, irmão Ida, que você ficou chateado, né? Mas, irmãos, quando você, meu irmão, estiver no barco, não se preocupe, porque Deus está contigo. Deus está ao teu lado, Jesus está na frente em tudo que fizer. Deus falou para Josué: Josué, vai à frente. Vai, Josué, que eu sou contigo. Não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Que você vai vencer as suas batalhas. Irmãos, nós temos uma batalha todos os dias na nossa vida. Há batalhas espirituais, sentimentais, né? Que nos leva a muitas coisas nessa vida. Mas quando nós colocamos Deus, colocamos Jesus e colocamos o Espírito Santo na frente, tudo vai bem. Vem tormenta, a tormenta não vai passar por cima de nós. Os discípulos estavam a 5 quilômetros longe do mar, lá no fundo do mar. O interessante é que Jesus, andando sobre o mar 5 quilômetros, né? É milagre, irmãos. É coisa de Deus mesmo. Vai onde nós queremos andar, não anda. Não anda nem na praia ali, na areia ali direito, já está com medo. Você imagine 5 quilômetros, é muito longe, né? 5 quilômetros é muito longe. Mas Deus, Ele é Deus. Por isso Ele diz, eu sou o Senhor. Né? E quando Jesus chegou até o barco deles, eles ficaram aterrorizados, ficaram apavorados. Quem é este? Este é um fantasma. E Jesus se aproximando, falou, não, eu sou o Jesus. Mas, irmãos, tem certas coisas na nossa vida que às vezes a gente não acredita. Você está no barco, Jesus está ao seu lado no barco, mas você não acredita nele. Não acredita que Jesus está ali. E muitas das vezes o que acontece, nós queremos fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, pelos nossos pensamentos.
E quando nós colocamos na nossa mente que Jesus faz o milagre, ele vai e faz o milagre. Mas quando nós começamos a colocar a dúvida, começamos a colocar dúvida naquilo que ele faz na nossa vida, olha, irmãos, vou te contar uma coisa, hein? Não dá nada certo. Mas se você coloca a confiança no Senhor, né, deixa tudo nas mãos dele, tudo vai bem. Os discípulos, eles estavam lá na frente, quando eles começaram a ficar com medo, porque a tormenta era grande, o balanço do barco era grande, né? Eles começaram a duvidar. Mas Jesus já estava bem perto, próximo deles, irmão. Como que você vai olhar, né, uma pessoa andando e por cima de águas, você não sabe quem é, mas você continua olhando, e quando o eu sou chega perto, tudo começa a se acalmar. Quando o eu sou chega perto, começa a se acalmar. O importante disso, irmão, é que você coloque no seu coração que é importante você crer, acreditar, confiar no Senhor. O interessante é que quando Jesus se aproximou-se, eles achavam, né, que era um fantasma, mas eles, quando Jesus falou, eu sou o Jesus, aí eles convidaram Jesus para entrar no barco. E quando ele convidou para entrar no barco, a tormenta cessou. Eu faço uma pergunta para nós hoje. Será que nós estamos colocando Jesus no barco? Será que nós estamos colocando Jesus à frente, né, para que ele venha nos acompanhar nessa tormenta que nós estamos, que nós temos? Porque hoje é só tormenta, né? É igual o irmão Hildo falou, é tudo rápido que nós queremos. E isso é uma tormenta para a nossa vida. Né, irmão Hildo? É uma tormenta porque a gente não consegue pensar direito, analisar direito, né? Mas hoje eu digo uma coisa para você. Essa tormenta vai passar. Jesus está no seu barco. Jesus está na nossa frente. Jesus está no nosso meio. Glória a Deus. É por isso que quando nós colocamos a nossa fé em ação, aí sim nós vamos ver que algo diferente vai acontecer.